60 dias estudando as cartas paulinas, retira-se muita preciosidade dali. Aprende-se muito, te confronta muito. O Evangelho, ele é explicado de uma forma categórica, explícita, palpável pelo apóstolo Paulo e, sem dúvida nenhuma, foi o ícone da pregação do Evangelho no primeiro século, e nós devemos muito ao trabalho incansável, sábio, inteligente do apóstolo Paulo. Eu poderia falar de mil coisas, porque lendo todas as suas cartas, dos 27 livros ou cartas do Novo Testamento, 13 foram escritas por Paulo. E alguns teólogos ainda defendem que talvez Hebreus também tenha sido ele, o que levaria ele ser o autor da maioria dos livros do Novo Testamento. Então, teria muito para falar. Eu consigo, baseado nesses últimos 60 dias, debruçado nas cartas paulinas, explicar tudo sobre empreendedorismo, por exemplo, só usando a vida do apóstolo Paulo. Sobre gestão emocional, vou dar várias palestras sobre isso. Como o homem dominava suas emoções? Paulo. Qualquer assunto, finanças, emoções, espiritualidade, empreendedorismo. Paulo conseguiu dar exemplo fazendo, não falando só, não só escrevendo, fazendo, de muitas coisas. Ele nos ensinou a maioria dos dogmas, das regras, dos princípios que nós temos que seguir como igreja. Mas 3 coisas me saltaram, 3 coisas me impressionaram nesses dias de estudo, e é o que eu quero pregar nessa noite. Porque o apóstolo Paulo, de tantas coisas para nos ensinar, existem 3 que eu gostaria que você registrasse. Se você puder, tome nota, anote no seu celular, num caderno, em alguma coisa. Eu estou preparando vários estudos sobre o apóstolo Paulo e suas cartas para o Café com Destino, e você vai poder assistir no YouTube. Mas hoje, nessa pregação, nessa mensagem, eu quero falar sobre 3 coisas que eu aprendi com o apóstolo Paulo. De tantas. A primeira está em Atos capítulo 9, se você puder abrir, por favor. Atos capítulo 9. Lucas, o médico, que também não conheceu Jesus pessoalmente, o único não israelita que é o autor de livros na Bíblia, apesar do apóstolo Paulo ter escrito a maioria dos livros em quantidade de letras, de texto, Lucas foi o maior escritor do Novo Testamento. E Lucas foi quem escreveu o livro de Atos e registra atos heróicos do apóstolo Paulo. Mas também no capítulo 9, ele registra como Paulo se tornou o homem que a gente está aqui elogiando. E diz assim em Atos capítulo 9: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que era como se chamava o movimento evangélico que estava começando, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te. Saulo não falou nada não. Jesus continuou falando: agora levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus não perguntou: Paulo, se você quiser, você está convidado para o culto hoje que vai rolar lá em Damasco, às 9 da noite, eu não sei se você aceita. Jesus falou assim: levanta agora, vai para Damasco, e lá vão te dizer o que você tem que fazer.
Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Eles escutaram, mas não viram o que estava rolando ali. Então, levantou-se Saulo da terra, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ele ficou 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. A primeira coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo é que ele foi alvo da misericórdia de Deus. Eu não sei se você já foi alvo da misericórdia de Deus. Eu vou te explicar o que é ser alvo da misericórdia de Deus. É você nem ter pedido, é você nem ter imaginado que isso existia. Está afundado numa lama, você está caminhando para a destruição, você está mais perdido do que cego em tiroteio, e de repente a misericórdia de Deus vai lá em você e te alcança. Pum! Alguém sabe do que eu estou falando? Você lembra de onde Deus te tirou? Ser alvo da misericórdia de Deus é diferente da pessoa buscar a misericórdia de Deus. Muitos de nós buscamos a misericórdia de Deus. Saulo foi alvo da misericórdia de Deus. Deus mirou nele e enviou a misericórdia para um homem que matava, perseguia, respirava ameaças contra o povo de Deus. E se ele perguntasse: como assim te persigo, Jesus, se eu não te conheci pessoalmente? Jesus ia responder: quem persegue um dos meus está me perseguindo. Quando te perseguem, não estou fazendo contra você. É por isso que Deus fala: não reage não, porque onde opera a justiça do homem, inopera a justiça de Deus. Minha é a vingança. Porque quando te perseguem, na verdade estão perseguindo ao Senhor. Deixa Ele resolver. Ele sabe fazer melhor do que você. Muito melhor. Então o problema do apóstolo Paulo não era falta de potencial, de liderança, porque tudo isso ele tinha, preparo, instruído aos pés de Gamaliel. O problema do apóstolo Paulo não era capacidade, ele tinha. O problema do apóstolo Paulo era direção. Ele era muito preparado, caminhando na direção errada. Ele tinha tudo, liderança, gente servindo, posição em Jerusalém, tinha nome, tinha título, tinha tudo, só que estava indo por um caminho que leva à destruição. E como eu falei, às vezes nós estamos usando o talento que temos no caminho errado. Isso é terrível. Às vezes nós estamos usando o dom que possuímos para o governo errado. O apóstolo Paulo estava servindo ao governo religioso com todo afinco. Ele dava a vida dele por aquele governo, mas o governo dos céus o alcançou primeiro. Então ele achava que estava certo, servindo do jeito que estava servindo, o governo errado. Ele tinha toda a capacidade, mas o destino era equivocado. E às vezes isso acontece conosco. A gente acha que está dando melhor, a gente acha que está fazendo tudo certo, mas às vezes a gente está debaixo do governo errado ou no caminho errado. Somente a misericórdia de Deus faz a gente despertar. Quando você para pensar na misericórdia, eu lembro de uma história real que aconteceu comigo. Meu filho Joaquim, meu número 3, eu tenho 4, meu número 3 se chama Joaquim Noah. Joaquim tem 8 anos, ele devia ter uns 3 aninhos, 4 no máximo. Eu levei ele no parquinho para brincar. Enquanto ele estava no parquinho, eu parei 30 segundos para atender um telefonema. E nesses 30 segundos, quem é pai e mãe sabe como é que é, tudo pode acontecer. Nos 30 segundos que eu parei para atender o telefonema, ele achou uma poça de lama e se jogou. Normalmente. Quando eu percebi que ele estava inundado na lama, eu desliguei, depois eu te ligo. E a cara que eu fiz já o assustou. E ele disse: pai, desculpa pai, desculpa pai. Ele estava tão sujo que não tinha como pegá-lo no colo, então eu peguei Joaquim de lado e coloquei no meu ombro, para sujar menos. E o jeito que eu o peguei, fez ele pensar algumas coisas. Digo isso por causa do que ele falou. Porque quando eu estava no caminho do parquinho para casa, ele falou assim, chorando: pai, você vai me jogar fora?
E eu comecei a chorar junto. Falei, não, filho, papai vai te dar um banho. E às vezes é igualzinho entre Deus e a gente. A gente está na lama e por causa do jeito que Deus nos pega, a gente acha que vai ser jogado fora. Deus fala, não, só vou te dar um banho. Eu não jogo os meus fora, eu dou banho, eu renovo, eu recupero, eu faço nova todas as coisas. Fica para trás o que passou, eu tiro a lama e purifico o teu futuro. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que é Pai. Paulo, quando foi alvo da misericórdia de Deus, ele passou pelo novo nascimento. O novo nascimento não é literalmente você sair da barriga de novo da sua mãe, mas nascer debaixo de um novo governo. Quem me governa não pode ser minhas emoções, quem me governa não pode ser o vizinho que implica comigo, quem me governa não pode ser o dinheiro, quem me governa não pode ser isso ou aquilo. Eu estou debaixo do governo dos céus e nada mais pode me governar. Então, quando eu nasço de novo, eu estou servindo só um governo e estou caminhando em uma só direção. A Bíblia diz em Provérbios que existem caminhos que para o homem parecem bons, mas o final é morte, é destruição. Então, quando você é alvo da misericórdia de Deus, é porque Deus entende que você, por ignorância, por não conhecer ainda, está fazendo aquilo. Com toda a maldade que Paulo estava usando contra aos cristãos da época, aos seguidores de Cristo, Deus entendia que ele estava fazendo isso, porque na cabeça dele, o certo era defender a fé, as Escrituras, porque ele ainda não tinha simplesmente a revelação de Cristo. Então muita coisa a gente faz achando que está certo, até a misericórdia nos alcançar. Então o problema do apóstolo Paulo não era potencial, era direção. E às vezes você está pedindo muito potencial para Deus, e Deus só não te dá porque você ainda está na direção errada. O que adianta eu pedir, Deus, aumenta minha sabedoria para tal coisa, se Deus, não, mas eu te quero fazendo isso, como é que eu vou te dar sabedoria para aquilo? Às vezes você pede e não recebe, porque está pedindo mal, porque você ainda não entendeu qual é a vontade de Deus para esse tempo na sua vida. Porque Deus trabalha com tempos e estações. O que Deus queria para mim na adolescência não tem nada a ver com o que Ele quer para mim hoje. Deus fala para Abraão, mata teu filho, teu único filho. Passa 3 dias e fala, não mata não. Se você não escutar Deus todo dia, você já está perdido em relação aos seus planos. Não dá para escutar Deus uma vez e falar, já sei o que Deus quer para mim. Não dá. Todo dia. A oração do Pai Nosso diz assim, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Como é que você vai fazer essa oração uma vez por semana ou uma vez por mês, se é de cada dia que você está pedindo? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem que pedir hoje. Então você só entende o plano de Deus para a sua vida se você está dando uma revisitada na vontade de Deus para a sua vida hoje. Isso aí. É por isso que um ser humano que quer andar com Deus, que quer andar em espírito para não satisfazer as concupiscências da carne, precisa ter seu devocional. Abrir o olho, já ajoelha e ora. Já coloca o celular para despertar debaixo da cama, para quando começar a tocar você já ajoelhar para pegar e já fica. Isso aqui é para o crente preguiçoso, dica importante para o crente preguiçoso. Aí já fica, Senhor, aproveitando que eu estou aqui, eu já dá sabedoria para o meu dia. Algumas técnicas para vocês. E aí, nesse primeiro ponto do apóstolo Paulo, eu vejo que Deus, ele não toma talentos, ele redireciona propósito. Deus não tomou nenhum talento do apóstolo Paulo. Ele tinha talento para ensinar, ele tinha liderança, tudo que ele tinha, Deus falou, pode ficar, eu só vou redirecionar teu propósito. Tem gente que fala assim, eu não vou me converter não. Eu já conheci ricos que falaram isso, porque senão eu vou perder tudo que eu tenho. Deus não está interessado em tomar nada do que você tem. Ele só vai redirecionar o porquê você faz o que faz. O problema não é o que você tem, o problema é por que você tem.
Deus está muito interessado em redirecionar destinos, redirecionar propósitos. Com a história do meu filho Joaquim, que teve a capacidade de imaginar, eu sendo um pai amoroso, eu sou um pai presente, amoroso, meus filhos têm acesso ao meu colo, ao meu abraço, aos meus beijos todos os dias. Ele teve a capacidade de imaginar que eu iria jogá-lo fora. E mesmo que Deus seja amoroso, misericordioso, perdoador, galardoador daqueles que o buscam, mesmo assim a gente acha que de alguma forma Ele quer se vingar da gente. Você que tem filho, de que forma, em que situação você se vingaria do teu próprio filho? Se nós que somos maus, diz a Bíblia, não faríamos isso com o filho, no lugar de pão dar uma serpente ou um bicho qualquer, imagina Deus que está nos céus. Você hoje, que está aqui, quem está me assistindo pela internet, você é alvo da misericórdia de Cristo. Foi para isso que Ele se sacrificou na cruz, para que, independentemente do caminho que você tomou até hoje, Ele vai te redirecionar pela sua misericórdia. Ele vai te colocar debaixo do governo certo. Talvez você esteja no governo emocional das pessoas que te feriram no passado. Ele agora vai te colocar debaixo do governo celestial. Talvez você estivesse debaixo do governo de Mamon, porque você só pensa, mas eu não tenho conta, não tenho dinheiro para pagar a conta de amanhã. Mas como é que eu vou fazer esse projeto se eu não tenho dinheiro? Talvez você esteja debaixo do governo de Mamon. Deus vai te colocar debaixo do governo celestial. Deus vai redirecionar governos e destinos nessa noite. Assim como Saulo no caminho de Damasco foi redirecionado. E o impacto da glória de Deus na vida dele foi tão grande que ele nem perguntou por quê, o que estava acontecendo. Ele sabia bem quem era Jesus. Quando ele perguntou quem é, e Jesus falou, sou eu, Jesus, ele já sabia quem era, porque ele estava matando as pessoas que pregavam o nome de Jesus. Ele não ousou perguntar mais nada. Provavelmente ele pensou, bom, agora descobri que o homem existe mesmo, que ele é poderoso, que ele está lá do céu falando comigo, agora chegou a hora da vingança. Agora chegou a hora de eu pagar pelos pecados que eu fiz, pelas mortes que eu cometi. Chegou a hora desse homem pesar a mão em mim. E Deus não só mergulha Paulo na misericórdia, como envia, como um trabalhador, como um missionário. Deus só não vai te perdoar hoje. Deus vai redirecionar o teu destino para você dar frutos para Ele a partir de hoje. Deus vai te... Mas, Tiago, mas você não tem noção do meu passado. Nem quero saber, eu quero saber do que Deus vai fazer no teu futuro agora. Porque você será usado pelo Senhor. Você será usada pelo Senhor. E o que era vergonha no passado, será o testemunho nos próximos anos. Mas a segunda coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo, está na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 12, 7, a partir do 7, diz assim: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Repete comigo, espinho na carne. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. O grande apóstolo Paulo, que ensinava humildade, que pregava contra orgulho, que ensinava a misericórdia do Senhor Jesus, a redenção através do sangue do Cordeiro, o mesmo apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, Deus percebeu que eu posso me exaltar e mandou um negócio aqui para me segurar. É isso que ele está falando. Deus leu meu coração e entendeu que apesar de eu ser um grande pregador, apesar de eu ser o apóstolo que está abrindo várias igrejas na Ásia, na Europa, pode ser que em algum momento eu me ache. Alguém aqui já se achou na vida? Por causa de uma vitória? Por causa de um dinheirinho de nada no banco? Por causa de um título? Tem gente que ganhou 5 mil reais falando: hoje eu nem vou mais na igreja porque o shopping me espera. Vou envergonhar Satanás lá naquela loja. Detalhe, é o crente que tem fé mesmo, porque ele ganhou 5 e vai gastar 12 mil no cartão. 7 vai ser pela fé. Se Deus é comigo, mais 7 aqui nesse cartão, que além de ser abençoado, ainda volto a me endividar. Não sei se vai para o céu esse não.
Versículo 8: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas Jesus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, então me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Peraí, mas o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Vamos entender. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: querido, limitação não é fraqueza, limitação é proteção. Eu não me tornei um orgulhoso porque Deus colocou um espinho na minha carne. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o mega apóstolo Paulo, é porque Deus, por sua misericórdia, de novo, para eu não me perder no caminho, coloca uma limitação para funcionar como cerca de proteção. Deus usa várias coisas, como fraqueza, como espinhos na carne, como limitações na sua vida, para na verdade te proteger. No caso do apóstolo Paulo, a gente não sabe se era uma deficiência física, não fica muito claro o que é, mas era algo que estava tão difícil de lidar, que por 3 vezes ele pediu para Jesus tirar isso dele. Falou: tira isso de mim. Jesus falou: não posso. Porque o meu poder se aperfeiçoa justamente nessa fraqueza aí. Se você não tiver essa fraqueza, você vai achar que quem está fazendo é você. Então às vezes você está pedindo para Deus tirar limitações que Ele mesmo colocou, para te aperfeiçoar no poder dEle, e não no teu orgulho. Para que cada vez mais você dependa dEle, e não do teu braço. Para que você acredite na prosperidade dEle, e não na tua produção de riquezas, pessoal. Para que você confie no que cai do céu, e não do que vem dos outros. Eu lembro da minha adolescência, que eu me trancava no quarto e chorava e falava assim: Deus, por que eu não sei cantar? Eu era músico e não era afinado para cantar. E eu falava: Deus, por que eu não sei cantar? Se eu soubesse cantar, minha vida ia ser diferente. Porque eu toco piano, eu toco violão, era só eu ter voz afinada, já fiz aula de canto, já fiz tudo, não consigo. Eu poderia ter virado um cantor, eu podia ter adorado na igreja, ou ter gravado um CD da minha época, né? Eu poderia ter feito alguma coisa. Hoje, fazendo o que eu faço, eu entendo assim: não vou te dar voz nenhuma. Porque eu chamei outro para cantar, você eu chamei para pregar. Você não vai ser afinado, senão você vai se apaixonar por isso aí, vai achar que é teu destino, e isso é o destino de outra pessoa. O teu é ficar quietinho aí esperando, passar por as tribulações que você vai passar, para aprender a minha palavra, para se quebrantar diante de mim, um dia eu te levantar como um mensageiro. Então às vezes Deus não te dá um talento, porque você vai usar esse talento para pegar o caminho errado. Uma limitação, Deus coloca uma limitação. Puxa, por que eu não sou tão inteligente? Porque se você fosse tão inteligente, você ia fazer um dinheiro que ia fazer você se achar o máximo e não ia estar aqui. Só isso. Deus conhece o seu futuro, você não. A gente nunca sabe. Primeiro que o ser humano tem dificuldade de reconhecer as próprias limitações. Tem gente que se acha bom mesmo. Esse é o cúmulo da ignorância. O cara fala: sou bom. Eu sei. Aliás, nós estamos na geração dos experts, que não tem diploma em nada. E eles sabem tanto que eles são inflexíveis nas suas convicções. Esses dias me chegou uma reportagem de um professor de Harvard que publicou um estudo. O cara ficou 17 anos estudando, não sei o quê. Aí ele publicou lá o estudo dele. Aí eu estava em português, né? Era um canal de notícias publicando isso. Eu lendo alguns comentários. Esse cara não sabe de nada, que burro, que ignorante, bloqueia ele. Aí você entra no perfil da pessoa, a pessoa não terminou nem a 5ª série e está chamando o professor de Harvard de burro. Porque ele tem uma opinião diferente e na opinião dele, na cabeça dele, o que ele acha é o que está certo e Harvard está errado. E se você chamar ele para um debate, ele vai com gravata e tudo e vai falar: eu estou certo, esse cara não sabe o que está falando. E vai debater. E o objetivo dele não é aprender alguma coisa, é
emocionalmente dizer, eu estou certo e acabou, nem que a gente quebre tudo aqui, eu vou sair certo. A gente está nessa geração de ignorantes que acham que sabem alguma coisa. O apóstolo Paulo não, ele reconheceu sua fraqueza para que o poder de Deus se aperfeiçoasse através dele. Então, quando eu faço minhas orações, eu falo, Senhor, tu conheces minhas limitações, tu conheces minhas fraquezas. Então, por favor, se aperfeiçoa nisso. Porque se o poder de Cristo não se aperfeiçoar nas minhas fraquezas, tudo que vai restar são minhas limitações. Eu não vou ser usado em nada. Então, o poder de Deus, para que você não se ensoberbeça, para que você não ache que vem de você, vai te usar justamente naquilo que você acha que não consegue fazer. Do que você é fraco. Que você acha que não vai dar conta. É por isso que quando Deus te pede alguma coisa, você fala, eu não vou conseguir. Dá medo, é claro. Porque não vai ser você mesmo que vai fazer. Ele quem vai fazer, através de você. Aí tudo que você tem que fazer é confiar. E para confiar a gente quer ver algum resultado primeiro, a gente quer ver alguma prova. Deus não dá garantias quando chama alguém. Ele só dá ordem. Entra quem tiver fé, fica de fora quem não entendeu nada ainda da palavra. Mas a terceira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que ele era indesistível. O sinônimo bíblico para indesistível é Paulo. Abre comigo rapidamente, na mesma epístola, na mesma segunda carta aos Coríntios, só que 11:23. No meu é uma página antes só. Diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida. Em açoites sem medida. Tem gente aqui que toma uma chicotada, já abandona o reino. Paulo estava assim, em açoites, não dá nem para contar o que eu já tomei de açoite, de chicotada. Em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. E além de todas as coisas exteriores, o que pesa realmente sobre mim, diariamente, é a preocupação que eu tenho com todas as igrejas. O apóstolo deu essa lista aqui de sofrimento e falou assim, mas não estou nem aí, eu estou continuando, porque eu tenho que abrir igreja, eu tenho que continuar pregando. Paulo só está sendo ensinado hoje, não é porque fez milagre. Não é porque foi chamado no caminho de Damasco. Ele só está sendo pregado hoje, 2000 anos depois, porque ele não desistiu. Porque a Bíblia fala o tempo todo, olha, fazer o bem e você vai receber a recompensa se não desfalecer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia toda, mas principalmente o apóstolo Paulo o tempo todo fala perseverança, até o fim. Não para não desiste. Não, por causa de uma chicotadinha, 3 naufrágios só já está reclamando que Jesus não existe. Mas aqui me apedrejaram, a mim também. Aí você desistiu? Paulo levantou depois de ser apedrejado, foi dado como morto. Ele estava tão machucado que olharam e falaram assim, morreu. A Bíblia diz que ele levantou e foi pregar em outro lugar. Continuou pregando. Não teve negócio, me dá 3 dias na UPA pelo menos, para eu dar uma descansada. Para fazer um sorinho. Pô, não tem tempo não, gente. Eu tenho que pregar. Então, o apóstolo Paulo, por causa que foi alvo da misericórdia de Deus em Atos 9, ele cria um processo impressionante de redirecionar o talento que ele tinha, a força que ele tinha para a direção certa agora, de pegar as limitações e as fraquezas dele e deixar Cristo usar isso para a glória do seu nome, para que ele não fosse orgulhoso ou soberbo. E agora ele mostra, através de várias passagens, que não importa o que aconteça, eu não vou parar, não vou desistir.
Isso me impressiona porque a gente desiste por muito menos. Tem gente que, aqui não, mas tem gente que saiu da igreja porque o outro irmão não cumprimentou ele. Imagina Paulo vendo essa cena do céu, falando, não. Não. Peraí. Eu tive que enfrentar besta fera, gente, só porque não falou, você vai sair da igreja? Eu fui apedrejado, meu filho. Jesus não tem como passar um filme só do apedrejamento para ele ver? Só essa partinha do apedrejamento, só da pedra pegando na cabeça, só para ele dar uma olhadinha. Quem sabe ele se arrepende e volta para a igreja. É brincadeira, mas é verdade. Então Paulo tem muito para nos ensinar. Aí eu parei de reclamar das minhas limitações e falei, Deus, usa minhas fraquezas, usa minhas limitações para aperfeiçoar o poder de Cristo em mim. Por exemplo, para você ser usado por Deus, uma característica que você tem que ter é ser quebrantado. Deus não usa quem acha que sabe. Deus não usa os super preparados. Eu já sei tudo, eu estou preparadaço. Deus usa quem implora misericórdia, quem fala, Deus, eu não sei nada, quem sabe é você, me usa. Só que uma pessoa que tem um coração quebrantado e contrito é uma pessoa que sabe no que errou. E por causa dessa fraqueza, se submete à misericórdia de Deus todos os dias. Quem está me entendendo? A Bíblia diz que o que muito foi perdoado, ou seja, quem mais fez coisa lá fora, que não dá nem para contar, é o que mais ama. A Bíblia diz, o que muito foi perdoado, muito ama. E quem pouco foi perdoado, pouco ama. Porque ele conta essa passagem quando a mulher está limpando os seus pés com óleo, com seus cabelos, e o fariseu está falando, não estou entendendo essa cena. E Jesus fala, não está entendendo porque você pouco ama. Você acha que não precisa de perdão nenhum. Você acha que você é um sertão. Mas ela, por causa dos seus muitos pecados, diz na Bíblia, não aguenta ficar diante da glória de Deus e não amar muito quem a perdoou. O apóstolo Paulo é a mesma coisa, porque ele sobressaiu sobre todos os apóstolos, porque ele tinha consciência de quem ele era. Ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tudo o que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu odeio, eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo tinha consciência do seu estado, e por isso se rendia à misericórdia de Deus. E por isso Deus pegava essa fraqueza e usava para a glória do nome dele. E por isso se tornou a maior referência da cristandade. E por isso foi o escritor que foi. E por isso o evangelho foi organizado e multiplicado pelas mãos de Paulo. Porque ele se rendia diante de Deus, não porque ele era bom. Porque bom ele também era na época que ele era fariseu. E ainda assim Deus não estava com ele. Agora, se você render tudo que você tem diante da misericórdia de Deus, se prepara para começar a viver os melhores dias da tua vida. Eu não estou aqui hoje porque eu sou bom. As pessoas que estão nos assistindo pela internet não estão me assistindo porque eu sou bom. É por causa da misericórdia de Deus. Porque eu estou na mão de Deus. Se Deus quiser, Ele faz assim, ó. Eu e você. Você pode ter esquecido, mas Deus tem tudo registrado contra a gente. Deus pega uma coisa e condena a gente. Uma. Deus não precisa de duas para te condenar. Uma é suficiente. E todos aqui, todos, estão no bloco de anotação de Cristo. Aí a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que na cruz ele rasgou a cédula. Ele tinha tudo anotado aqui, ó. Fulano, com 18 anos, né? 22, meu Deus, com 24, você fez isso? Está tudo aqui. Na cruz ele falou assim, está vendo isso aqui? Ninguém vai saber mais. Eu não me lembrarei mais. Ninguém vai usar contra você no dia do julgamento, porque eu me puni na cruz para você ser liberto. Eu rasguei meu corpo na cruz, eu sangrei para que você tivesse acesso à vida. Você não está vivendo porque você é filho de alguém, porque tem a faculdade tal, ou porque juntou um dinheirinho no banco. Você está vivendo porque Deus pagou o preço para que a gente pudesse caminhar nessa vida de cabeça erguida e rumo ao propósito certo. Ele está redirecionando o propósito nessa noite, Ele está redirecionando o destino nessa noite, Ele está perdoando pecados, usando de misericórdia, te dando talentos, te dando ministério, te dando dons, e
E Deus está usando a tua limitação, Deus está usando aquilo que era fraqueza para ser uma proteção, porque você vai chegar inteiro no final. Você não vai desistir no caminho, você vai até o final, indesistível, imparável. Ninguém conseguirá te resistir todos os dias da tua vida. Vai ser forte, ser corajoso. Ninguém poderá te resistir, ninguém poderá te parar, porque o que Deus levantou, o homem não abate. O que Deus usa, o ser humano não consegue impedir. Prepare-se, os melhores dias da tua vida vão começar agora. Não por causa de uma prosperidade diferente, mas porque a boa mão do Senhor vai redirecionar os seus caminhos. Que a paz, que a saúde, que a segurança e a prosperidade do Eterno esteja sobre tua vida e tua família. E que assim como o apóstolo Paulo, você seja um instrumento poderoso na mão de Deus. A única coisa que você precisa é fazer isso assim: Deus, está aqui, me faz alvo da tua misericórdia. Deus, está aqui minhas limitações. Fortalece o poder de Cristo nessa minha fraqueza. Deus, ser comigo e eu não vou desistir no meio do caminho. 3 coisas que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Não era o talento dele, não era a força dele, não era o título dele, era a direção. A segunda coisa, não é a tua limitação. Você pode estar vendo como uma fraqueza, Deus está vendo como proteção. Ele não deu tanta coisa que você pediu porque Ele sabia que isso ia te destruir. Eu encerro dizendo o seguinte: uma vez, meu filho está crescendo, meu filho número 2, José, e ele falou assim: pai, você me ama? Eu falei: muito, filho. Então faz o seguinte, me dá um carro. Eu falei: filho, papai te ama e eu um dia planejo te dar um carro, se Deus me der condições, mas você só tem 13 anos. Tem vários problemas. Número 1 é contra a lei, eu não posso ferir a lei. Número 2, você não tem responsabilidade nenhuma. Você tem mais chance de bater esse carro querendo se amostrar para os seus amigos, pela falta de responsabilidade que a adolescência traz, do que você realmente pegar e dirigir para alguma coisa boa. Papai não vai te dar esse carro. Não, então promete que com tantos anos. Eu falei: não vou te prometer nada. Às vezes a gente pede coisas para Deus porque a gente viu alguém tendo, ou porque a gente viu na televisão e acha que tem que ter, ou porque simplesmente você quer. Deus falou assim: como é que eu vou te dar algo que pode te matar? Como eu posso dar algo que fere a minha própria lei? Como eu posso te dar algo que é um perigo para a tua vaidade? Não vou dar agora. Pode ser que eu te dê um dia, quando você esteja mais maduro, mais madura, quando você entenda mais da minha palavra, quando você esteja mais rendido, mais quebrantado. Com esse coração aí, eu não posso fazer isso, não porque eu não te amo, mas porque eu te protejo. Não é fraqueza, é limitação. É Ele te limitando, para você não passar para outros caminhos. Mas se prepara, porque se você entendeu a mensagem de hoje, 2026 será um ano de glória. Será um ano de caminho de Damasco para você, onde a glória de Deus vai te chamar pelo nome e vai te dar uma ordem: agora vai para ali, e vão te dizer o que fazer. Você só vai precisar obedecer, e as coisas sobrenaturais vão recair sobre tua vida, família, chamado, ministério, teus negócios. Nada do que é seu vai se perder. Paulo não perdeu nada. Continuou com o talento de falar em público, continuou com a liderança, muito mais liderança. Antigamente ele tinha que pegar carta com alguém para poder prender os outros. Agora ele vira o líder da igreja. Não, Jesus sabe surpreender. Jesus não perde para ninguém, não. Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele te chama é para ganhar. A terceira coisa eu encerro aqui: só não desiste. É Deus falando contigo, não sou eu não. É a palavra dizendo: não para. Não está difícil, não desiste. Mas é que eu estou abalado emocionalmente. Não desiste. Não, mas é que eu acho que é um problema até psiquiátrico. Não desiste. É que eu estou sem dinheiro nenhum. Não desiste. É porque eu estou desacreditando na fé. Não desiste. Se você só não parar, Deus vai fazer o milagre acontecer. Que a paz e a prosperidade esteja sobre você, em nome de Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor.
toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.